Bom, então agora a gente vai simular a troca de estação, né, baseado na estação E2 que a gente acabou de armazenar no vídeo anterior. Então, para eu trocar de estação, primeiramente eu vou desligar o equipamento, vou destravar o equipamento, colocar o equipamento na caixa, transportar até o próximo ponto de Vant, e aí sim você pega, estaciona o seu equipamento, nivela novamente e começa a inicialização do projeto novamente. Então, o que é bom a gente saber? Na hora que a gente desliga e liga a estação, ela vai mostrar essa tela pra gente. Então é bom a gente saber a obra que a gente está. Confere essa obra aqui. Se quiser passar no menu medição, lá em condições de medição, para ver se continua SDIST perfeitamente. Depois a gente pode vir em medição. Da aba medição, a gente vai para a aba REC, né, que é a aba de levantamento de dados. Então a gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que agora a gente tem as coordenadas da próxima estação, correto? Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou selecionar OCC Dados para eu fazer novamente a minha configuração. Vou apertar F1 Read, né, porque isso daí vai me proporcionar selecionar a coordenada que eu quero para a minha próxima estação. Então eu vou pegar aqui a coordenada da estação E2 e ele já vai puxar aquela leitura que a gente fez anteriormente. É muito importante que você tenha essas coordenadas e que você pegue sempre a última coordenada que é mostrada aqui nesse menu. Então, por exemplo, quando você estacionar na opção na estação E2, você vai fazer Ré na E1 e Vant na E3. Sempre as coordenadas estarão aqui por último. Pegue sempre elas. Então, selecionei a coordenada da estação E2, vou colocar a altura do meu instrumento, que provavelmente não vai ser a mesma, né? Então eu vou colocar uma outra altitude só para simular, e aí eu vou apertar a tecla REC mais uma vez. E ela vai me perguntar, sobrepor? Por quê? Porque a gente já tem essa coordenada salva na memória, e eu não vou sobrepor nada. Sempre nessa estação você aperta ADD. Beleza, agora a gente tem duas alternativas, né? A gente pode continuar zerando a Ré, então eu vou mirar o meu equipamento a Ré e fazer fazer com que o ângulo horizontal seja zero naquela direção, ou simplesmente visada, que é o ponto que você já tem, né? No caso a gente já tem o nosso ponto E1, né? E aí você pode simplesmente selecionar o ponto E1, por exemplo, que vai ser a sua Ré. E aí você faz a leitura mirando para o ponto E1. A própria estação ela vai pedir, por exemplo, para você fazer uma medição, para ela ver se ela está próximo ou não ali daquele azimuth, né? Ela já te calculou o azimuth entre o ponto 1 e o ponto E1 e E2, e você faz a mensuração. Feita essa mensuração, né? Ela vai ter um delta aqui, né? Entre as estações, ela já vai gravar isso daí, porque ela tem que ter um parâmetro se você está olhando mesmo para o mesmo ponto, se a distância da Vant, se a distância calculada é a mesma distância mensurada, e aí você pode apertar um REC nessa direção. Ou fazer aquilo que a gente havia feito, né? Então, selecionar aqui estação E2, vou ADD, e aí eu posso vir lá em azimuth. Então, o azimuth, qual é o ponto que a gente vai estar visando ali para fazer o azimuth igual a zero? Ponto de azimuth igual a zero vai ser a minha E1. Então posso colocar lá E1, a altura do prisma novamente, seja 1,80, 2 metros. Se você estiver lendo zerado, 0, né? O azimuth igual a 0 e fazer a visada lá no pé do bastão para você garantir a sua precisão angular. Feita a leitura lá no pé do bastão, o posicionamento do retículo lá no pé do bastão, você consegue apertar uma vez a tecla REC. E ele também vai pedir para você sobrepor a informação ou adicionar. Conforme eu falei, sempre adicionar. Beleza, orientação definida a partir do seu segundo ponto. O único detalhe então aqui, só para recapitular, foi o ponto de partida da estação, que você precisa simplesmente escolher um ponto já determinado, que a gente já tem essas coordenadas armazenadas na estação. Depois de feita a orientação, a gente pode ir lá em acumule pontos, né, subir a nossa luneta até a posição que encontrará o nosso alvo e fazer a leitura de Ré. Lembrando que a leitura de Ré aqui, a gente tem o ponto E3, né? Então a nossa Ré é a E1. Então eu vou apertar primeiramente o DIST para ela trocar essa descrição
e depois o REC, né? Então aqui o ponto E3 não vai ser, né? Vai ser E1. E agora a nossa E1 vai ser R de Ré. Vou dar mais um OK e ela vai pedir para adicionar ou não. Sempre adicionar. Fiz a leitura da nossa Ré. Suponhamos que agora eu quero fazer um levantamento normal, né? Continuar a prosseguir com o meu levantamento. Então eu posso apertar o dist uma vez para eu trocar o nome do meu ponto. REC, para eu começar a fazer esse armazenamento. E aí eu coloco lá, ó, ponto 1. Ah, qual que é a minha descrição aqui? A descrição vai ser MF, de meio fio, né? E aí eu vou dar um OK. Beleza, ponto 2. Se ele continuar sendo meio fio, você pode simplesmente apertar a tecla Alt, que ele já vai fazer a leitura e armazenar esse ponto quantas vezes quiser. Suponhamos que a partir do ponto 5, a nossa descrição é um lago. Então você vai ter que apertar obrigatoriamente dist, REC para armazenar, seta para baixo, ir até o código e trocar isso daqui para, por exemplo, o nosso exemplo aqui, lago, né? Feito isso, dou um OK, ele já salvou com o meu código lá na página 3, lago. Pego todos os pontos referentes a lago a partir da tecla Alt, quero trocar a descrição novamente, aí eu aperto dist e depois REC.